Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem do dia que se chama hoje é a seguinte: equilibrando trabalho e adoração. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23, que diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não como aos homens. Meu irmão e minha irmã, nós podemos tirar como exemplo a história de Maria e de Marta. E lá, nós encontramos o segredo de equilibrar a nossa vida material com a vida espiritual e também com as obrigações de devoção ao nosso Deus. Jesus foi a pessoa mais equilibrada que já houve no mundo. De fato, ele veio para isso, para nos mostrar como administrar o equilíbrio entre o trabalho e a adoração, entre o que fazemos e o que somos. Amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo é exatamente o que Deus sempre quis de nós. Uma imagem perfeita de uma vida equilibrada. Deus quer que o amemos de verdade, mas além disso, Ele deseja que nos amemos uns aos outros. É a maneira de sabermos que pertencemos a Deus, se nós amarmos uns aos outros. Embora o amor a Deus venha em primeiro lugar, não pode ser separado do amor ao próximo, porque um resulta do outro. É esse o significado de viver uma vida equilibrada, uma vida como a de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus nos chama para equilibrar a nossa vida. Ele quer que deixemos o nosso conforto para fazer o trabalho árduo, mas recompensador, de equilibrar o nosso cristianismo, passando a maior parte das nossas vidas na sala de estar e na cozinha, adorando e servindo, amando a Deus e amando as pessoas. Uma vez que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, devemos trabalhar em parceria com Deus no processo de santificação, isto é, no processo de se parecer mais com Ele. Devemos permitir que a santidade de Deus influencie o nosso modo de viver e o nosso modo de agir. Deus proporciona a santidade e nós providenciamos o trabalho árduo. Isso faz parte do significado de equilibrar trabalho e adoração. Foi para isso que fomos criados. E embora tenhamos sido criados para adoração, antes de tudo, também fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Fomos criados para a comunhão íntima da oração do Pai Nosso, mas também recebemos a incumbência de servir como bom samaritano, criados para dizer sim ao chamado do dever e da devoção. O salmista nos disse no Salmo 106, nos versículos 13 a 15, o seguinte: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. E isto é exatamente o que acontece quando o não se torna a resposta cômoda a qualquer atividade que não faça parte da nossa agenda pessoal. As nossas almas se tornam miseráveis, famintas e fracas, pois fomos criados para a plenitude abundante e não para a inércia negativa e estagnada.
Fomos criadas para dizer um sim entusiasmado ao chamado de Deus, ao chamado de Deus para as nossas vidas, ao chamado divino para a devoção e ao trabalho. Dizer sim a Deus libera o poder e a alegria divinos em nossas almas. É o que nos dá força e energia para fazer exatamente o que Ele deseja. Mas, ao mesmo tempo, é importante lembrar que dizer sim a Deus não significa dizer sim a tudo. Quando as nossas vidas estão sobrecarregadas de atividades, é fácil nos tornarmos espiritualmente secos e subnutridos. Mal conseguimos ouvir a voz de Deus em meio ao barulho e dizer sim ao que Ele está nos pedindo. Nesse caso, precisamos aprender a dizer não, e só assim seremos capazes de dizer sim a Deus quando Ele quiser nos confiar uma tarefa. Ser equilibrado não é tanto uma questão de estar em perfeito equilíbrio, mas uma questão de descobrir o ritmo certo das nossas vidas. O seu ritmo de vida pode ser diferente do meu. Marta e Maria, certamente, tinham estilos diferentes. No entanto, essa necessidade é tão básica em nossas vidas que o Senhor ordenou certos princípios de equilíbrio aplicáveis a todo mundo. Eles proporcionam ritmo, bem como harmonia para as nossas vidas, mas nós os ignoramos para o nosso próprio prejuízo. Esses dois princípios são o dia de descanso e a hospitalidade. Devemos deixar um dia da semana separado para o descanso e a adoração, e para trazer equilíbrio e perspectiva semanalmente para as nossas vidas exaustas de trabalho. No livro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 a 14, está escrito: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Infelizmente, muitas pessoas têm esquecido o dia do Senhor. Em primeiro lugar, quase sempre achamos difícil resistir à mentalidade do trabalho, como costume, que isso se tornou uma norma. Em segundo lugar, muitas pessoas se encontram em uma posição de ter que trabalhar no dia do Senhor. Elas têm medo de insistir para conseguirem o domingo livre, com receio de perderem o emprego ou simplesmente ficarem para trás. Mas se quisermos equilibrar as nossas vidas, devemos dispor os nossos corações para a obediência do quarto mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Guardar um dia para o Senhor, conforme ordenado na Bíblia, envolve 3 coisas. Primeiramente, o dia de descanso deve ser diferente dos outros 6 dias da semana. Não deve ser um dia em que cuidamos das tarefas não realizadas no sábado, ou em que terminamos o trabalho trazido para casa na sexta-feira. Em segundo lugar, o dia do Senhor deve ser um dia de devoção. Significa que ele deve ser passado na sala de estar. As tarefas da cozinha podem esperar. É o momento de concentrarmos os nossos corações e mentes somente em Deus. Finalmente, o dia do Senhor deve ser, em parte, o dia da família. Um tempo dedicado às nossas famílias propriamente ditas,
mas também a família da fé, reunida para adoração conjunta e para a comunhão. Como está escrito em Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Assim sendo, o dia do Senhor requer uma certa disciplina. As tarefas domésticas e a lição de casa devem ser feitas antecipadamente. Um outro princípio de equilíbrio é o da hospitalidade, que significa abrir os braços e receber bem os outros em nossas vidas. Nós temos o exemplo de Abraão, que hospedou 3 visitas santas, sem saber quem eram. Jesus nos exortou a acolher aqueles que não podem nos recompensar. Lucas 14, versículos 12 a 14, diz: Disse também ao que o havia convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. O apóstolo Paulo registra a hospitalidade como um requisito para se trabalhar na igreja e nos estimula a seguir a hospitalidade. O apóstolo Pedro acrescenta a recomendação de fazê-lo sem murmurações. Então nós verificamos que a hospitalidade não é uma opção para aquele que deseja dizer sim a Cristo, mas ela faz parte do chamado que recebemos dele, embora possa ser difícil colocá-la em prática em nossas vidas ocupadas. Mas para termos uma vida equilibrada, como Deus quer para nós, precisamos colocar mais peso no lado em que nos sentimos mais fracos. Foi o que Marta fez. Deixou o conforto da sua cozinha e desviou o peso da sua atenção para a sala de estar. Maria fez o mesmo quando deixou seu lugar aos pés do Mestre e se inclinou para o trabalho de ungir o seu Senhor. O segredo do equilíbrio entre trabalho e adoração, devoção e serviço, amar a Deus e amar aos outros, é manter a nossa ligação com Jesus Cristo. O nosso relacionamento com Ele é o sustentáculo, a âncora, o ponto firme que torna possível o equilíbrio em primeiro lugar. E quanto mais profundo for o relacionamento, mais estável e equilibrado ele será. Se quisermos ter uma vida equilibrada, devemos seguir o exemplo de Jesus. Jesus estava em comunhão constante com o Pai. E nós devemos fazer o mesmo, se esperamos navegar com sucesso na vida. E nós podemos, porque a cruz comprou o mesmo privilégio desfrutado por Cristo, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E assim, eu creio que você também poderá fazer cada dia da sua vida. Você poderá ter essa vida equilibrada, porque quanto mais nos dedicarmos a ser fiéis e vivermos na obediência da palavra de Deus, consequentemente, receberemos a recompensa do Pai, porque o Pai, Ele quer nos proporcionar uma vida e uma vida abundante. Então, você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Nós vamos orar para que tenhamos a sabedoria do céu
para ter esta vida equilibrada, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, muitas vezes ficamos ocupadas demais com o nosso trabalho, com as nossas tarefas diárias, mas queremos aprender contigo, como teu Filho amado Jesus Cristo nos demonstrou, que devemos ter uma vida santificada, uma vida de obediência e, especialmente, uma vida de equilíbrio. E que o Senhor possa, a cada dia, nos ensinar a saber administrar todas as tarefas do nosso dia a dia e que tenhamos o tempo necessário para louvar, para adorá-lo, para entregar a nossa vida a Ti e que possamos desfrutar com isso de tudo aquilo que o Senhor promete na sua palavra e pelos olhos da fé. Nós já recebemos essa bênção, essa vitória, recebemos esta resposta e poderemos viver esse equilíbrio em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu convido você nesse dia de hoje para também visitar o nosso canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. E também nós temos uma página no Facebook com a mesma denominação, Igreja Poder de Cristo, onde temos lá mais de 40 vídeos, 50 vídeos, e você poderá também ver a palavra de Deus. E eu deixo aqui também o meu telefone, se você quiser pedir oração. Esse telefone tem o WhatsApp e o número é 0 operadora 11 9 4229 55 33. Repetindo, 0 operadora 11 9 4229 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.